Bom dia, pessoal. Aqui é a professora Adriele de Ciências. Hoje daremos continuidade ao nosso conteúdo, mas antes de irmos para o próximo capítulo, faremos uma recordação do conteúdo anterior. Na aula passada, nós vimos o quê? Vimos que o calor é a energia térmica transferida entre dois materiais. Esse fluxo de energia acontece por causa da diferença de temperatura entre eles. O calor se movimenta do material com maior temperatura para o de menor temperatura. Vimos também que a transferência de energia do material mais quente para o mais frio acontece até que ambos tenham a mesma quantidade de calor. Isso se chama o equilíbrio térmico. Falamos também sobre temperatura, que é a medida da quantidade de calor existente em um corpo, em um objeto ou ambiente. E a mesma pode ser medida com um termômetro, que indica a quantidade de calor em uma escala numérica. E essa unidade de medida pode ser através de graus Celsius, Fahrenheit ou então Kelvin. E vimos também que a sensação térmica não pode ser utilizada como uma unidade de medida, porque ela varia de pessoa para pessoa. Ok? Vamos estudar agora um pouco sobre formas de propagação de calor. Como dito anteriormente, o calor é a energia térmica transmitida de um corpo com maior temperatura para o outro com menor temperatura. Existem três formas de transferência de calor, de propagação de calor. Uma delas é a condução. Um exemplo que eu vou dar para vocês. Quando a panela está em contato direto com o fogo, o calor da chama se espalha para a panela e depois para a água no seu anterior. Esse aquecimento é chamado de condução, porque os materiais ficam aderidos, transferindo calor entre si. Esse tipo de propagação de calor ocorre principalmente nos materiais sólidos. Alguns materiais propagam calor melhor que os outros, ou seja, são bons condutores, como acontece com os casos de metais. A propagação de calor através da condução é aquela onde o calor, a chama em si, ele fica diretamente ligado ao material. Existe a necessidade de haver o contato da fonte de calor com o material. Esse tipo de propagação de calor exige isso, contato direto mesmo. A outra forma de propagação de calor é a convecção. A convecção acontece somente em fluidos, líquidos, gases ou então vapores. É gerado pela mudança de densidade e pelo aumento ou diminuição da temperatura, que movimenta as partículas diferentemente aquecidas no interior do meio. No interior do meio, onde está sendo aquecido, no caso. Ao aquecer um fluido na parte inferior, essa região se torna mais quente, menos densa e o fluido sobe. Já a região superior do fluido fica mais fria, mais densa e o fluido desce. Assim formam as correntes de convecção. Tem um exemplo aqui da água fervendo. Aqui na verdade tem dois exemplos, Da chama em contato direto com a panela é a condução. Como eu falei anteriormente, a condução, a necessidade de ter o contato físico mesmo, da chama ou da fonte de calor diretamente com o material. E aqui dentro ocorre a convecção. Aqui embaixo ela é mais aquecida, embaixo da panela a água, gente? Estou falando de dentro da panela, da água mesmo, do líquido. Ela é aquecida, ela fica menos densa, a água quente sobe. Em contrapartida aqui em cima, ela está mais distante da chama, ela está mais fria, com menos calor, mais densa, ela logo desce. A setinha que já está mostrando direitinho. O quente sobe, o frio desce. O mais quente sobe, o menos quente desce.
E assim acontece até que todo o material, toda a quantidade de água esteja à mesma temperatura, que acontece o que? Quando a água começa a ferver, tá bom? Esses são correntes de convecção. Outro tipo de propagação de calor é a irradiação. O principal exemplo, né, da irradiação é o próprio Sol, como mostra aqui. Né? O Sol, ele emite os raios solares para a Terra e aquece a mesma. A irradiação, ela necessita, né, como já o nome já diz, da propagação de calor através da radiação mesmo. Outro exemplo, estava até no início, é aqui da fogueira. Da mesma forma, a fogueira, no caso, né, o calor, ele é propagado da fogueira para a pessoa através da irradiação, da mesma forma que o Sol. Outro exemplo, né, de irradiação na natureza, da mesma forma o Sol irradiando o seu calor para a Terra. Agora a gente vai falar um pouco sobre o calor e metabolismo. Na biologia, né, o termo endotérmico se refere aos animais de sangue quente e o termo ectotérmico aos animais de sangue frio. Os animais endotérmicos possuem mecanismos internos que contribuem com a elevação e a manutenção da temperatura corporal. O exemplo são os mamíferos, né, e as aves. E os animais ectotérmicos, que são os anfíbios e répteis e peixes, eles precisam, até o exemplo aqui da tartaruga, né, receber o calor irradiado pelo sol, o calor de fora, para poder manter a sua temperatura corporal e assim os seus órgãos funcionarem perfeitamente. Tá? Eu vou passar os exercícios para vocês no grupo e eu vou ficar disponível para tirar dúvida e tudo mais até o fim da nossa aula, tá bom?